O telefone de Diogo vibrou violentamente na mesa da sala, revelando uma mensagem com uma foto comprometedora dele beijando Miguel em um beco escuro de Alfama, enviada anonimamente para toda a família. Em segundos, o pai de Diogo, um homem conservador e devoto católico, irrompeu no quarto, os olhos flamejantes de fúria, e o expulsou de casa aos berros, deixando-o na rua fria de Lisboa sem um centavo ou explicação. Aquela noite, que deveria ser de celebração secreta, transformou-se no início de uma espiral de dor e questionamentos que mudaria para sempre as vidas de todos envolvidos. Diogo, com apenas 24 anos, sempre soube que sua orientação sexual era um segredo perigoso em uma família como a sua. Cresceu em uma casa tradicional no bairro de Barro Alto, onde o pai, Manuel, um pescador aposentado, pregava valores rígidos baseados na fé e na tradição portuguesa. A mãe, Maria, uma dona de casa devota, seguia o marido cegamente, temendo o julgamento da comunidade católica local. Diogo, o caçula de 3 irmãos, era o orgulho da família por seu sucesso na universidade, estudando engenharia na Universidade de Lisboa. Mas por trás da fachada de filho perfeito, ele lutava com uma atração por homens que o consumia desde a adolescência. Miguel, por outro lado, vinha de um fundo mais liberal. Aos 26 anos, trabalhava como barista em um café moderno no Chiado, o coração cultural de Lisboa. Seus pais, divorciados, viviam em Porto e o apoiavam incondicionalmente desde que ele se assumiu aos 18 anos. Miguel era o tipo de pessoa que irradiava confiança, mas no fundo carregava cicatrizes de relacionamentos passados que o tornavam cauteloso. Ele e Diogo se conheceram em uma festa de amigos em comum, 6 meses antes do incidente. Foi amor à primeira vista, ou pelo menos uma conexão profunda que os dois negavam no início, temendo as complicações. Naquela fatídica noite, Diogo havia saído de casa sob o pretexto de estudar com colegas. Em vez disso, encontrou Miguel em um bar escondido, onde trocaram beijos apaixonados em um momento de descuido. Alguém os viu, tirou a foto e, por razões que Diogo ainda não compreendia, decidiu destruir sua vida. Caminhando pelas ruas íngremes de Lisboa, com a chuva fina caindo, Diogo ligou para Miguel, a voz trêmula. Eles sabem, Miguel. Meu pai me jogou fora como lixo. Miguel, do outro lado da linha, sentiu o peito apertar. Ele sempre alertara Diogo sobre os riscos de se esconderem, mas agora o pior havia acontecido. Miguel insistiu para que Diogo viesse para seu apartamento pequeno no Príncipe Real, um bairro boêmio conhecido pela comunidade LGBT. Chegando lá, Diogo desabou no sofá, as lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto. Eu não sei o que fazer. Minha família é tudo para mim, mas você. Você é o que me faz sentir vivo. Miguel o abraçou, mas sua mente já corria para as consequências. Ele sabia que isso não era só sobre Diogo, sua própria vida poderia ser afetada se a família conservadora decidisse se vingar. No dia seguinte, Diogo tentou ligar para a mãe, mas ela atendeu chorando e desligou rapidamente, dizendo que o pai proibira qualquer contato. Seus irmãos, Pedro e Ana, mandaram mensagens curtas, Pedro condenando como vergonha da família, e Ana, a mais compreensiva, pedindo tempo para processar. Diogo sentiu o peso da rejeição como uma âncora afundando seu espírito. Ele decidiu não voltar para a universidade por alguns dias, temendo olhares e fofocas. Miguel, vendo o sofrimento do namorado, propôs que eles enfrentassem juntos, mas Diogo hesitava. E se eu perder tudo? Meu futuro, minha carreira. Tudo por causa de nós. Enquanto isso, Manuel, o pai de Diogo, lutava com seus próprios demónios. Em casa, ele rezava fervorosamente na capela local, pedindo orientação divina. Ele amava o filho, mas via a homossexualidade como um pecado imperdoável, influenciado pela Igreja e pela sociedade portuguesa tradicional. Maria, dividida entre o marido e o filho, chorava em silêncio, questionando se havia falhado como mãe. A notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança, e logo os vizinhos cochichavam, aumentando a pressão sobre a família. Miguel, determinado a ajudar, convenceu Diogo a buscar apoio em uma associação LGBT em Lisboa. Lá, eles conheceram outros casais que passaram por situações semelhantes, o que deu a Diogo uma faísca de esperança. Mas o conflito interno de Diogo crescia, ele amava Miguel, mas o custo de assumir publicamente parecia alto demais. Eu poderia fingir, voltar e negar tudo, pensou ele uma noite, enquanto Miguel dormia ao seu lado. Essa ideia o atormentava, plantando a semente de uma possível traição. Dias se passaram, e Diogo recebeu uma ligação inesperada de Ana. Ela queria se encontrar em segredo. No café onde Miguel trabalhava, Ana confessou, eu sempre soube, Diogo. Mas o pai? Ele está destruído. Ele acha que pode curar você.
Diogo sentiu raiva misturada com pena. Curar. Isso não é uma doença. Ana implorou para que ele não desistisse da família, sugerindo que talvez, com o tempo, as coisas mudassem. Mas Diogo sabia que o tempo não curava preconceitos enraizados. Miguel, ouvindo a conversa, sentiu ciúmes e insegurança. Você vai me deixar por eles? Perguntou mais tarde. Diogo negou, mas a dúvida pairava no ar. A tensão entre eles aumentava, com discussões sobre o futuro. Diogo queria se esconder, Miguel queria lutar. Essa divergência os colocava em rota de colisão, testando os limites de seu amor. A pressão da sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições católicas conservadoras, pesava sobre Diogo como uma névoa espessa. Em Lisboa, apesar do progresso com leis favoráveis ao casamento gay desde 2010, o preconceito persistia em camadas sociais mais tradicionais. Diogo, agora morando temporariamente com Miguel, enfrentava olhares julgadores no trabalho temporário que arranjou em uma loja de souvenirs no Rossio. Cada cliente idoso que o via parecia saber de seu segredo, ou pelo menos era o que sua paranoia lhe dizia. Miguel tentava ser o pilar de apoio, cozinhando pratos tradicionais como bacalhau à brás para confortá-lo, mas suas próprias inseguranças surgiam. Ele se lembrava de um ex-namorado que o abandonara por medo da família, e temia que Diogo fizesse o mesmo. Nós precisamos ser fortes juntos, dizia Miguel, mas Diogo respondia com silêncios longos, perdido em pensamentos sobre o que perdera. A intimidade entre eles diminuía, substituída por conversas tensas sobre finanças e planos. Uma semana após a expulsão, Manuel decidiu agir. Ele contatou um padre amigo da família, o padre João, conhecido por suas visões rígidas. Juntos, eles planejaram uma intervenção para Diogo, acreditando que era uma possessão demoníaca ou influência maligna. Manuel ligou para Diogo, fingindo arrependimento: venha para casa, filho. Vamos conversar. Diogo, ansiando por reconciliação, aceitou, mas escondeu de Miguel para evitar brigas. No encontro em um parque perto da sede de Lisboa, Manuel e o padre João esperavam. Diogo chegou esperançoso, mas logo percebeu a armadilha. O padre começou a orar, falando de pecados e redenção, enquanto Manuel implorava: abandone essa vida errada, Diogo. Volte para nós. Diogo sentiu raiva borbulhar. Isso não é uma escolha, pai. É quem eu sou. Ele saiu correndo, o coração partido novamente. Aquela traição paterna o fez questionar se valia a pena lutar pela família. Ao contar para Miguel, a reação foi explosiva. Você foi sem me dizer. E se eles te convencessem? Diogo defendeu-se: eu só queria minha família de volta. A discussão escalou, com Miguel acusando Diogo de covardia e Diogo chamando Miguel de egoísta. Pela primeira vez, eles dormiram em cômodos separados, o silêncio ecoando como um abismo. Ana, sentindo culpa, começou a se encontrar secretamente com Diogo. Ela revelava detalhes da casa, a mãe adoecendo de tristeza, o pai bebendo mais. Talvez se você se assumisse publicamente, eles aceitassem, sugeria ela. Mas Diogo temia o escândalo. Enquanto isso, Pedro, o irmão mais velho, espalhava boatos na comunidade, chamando Diogo de perdido, o que afetava até o emprego de Manuel. Miguel, buscando consolo, confidenciou a um amigo próximo, Rui, que era abertamente gay e ativista. Rui aconselhou: mostra a ele que o amor vale o risco. Inspirado, Miguel planejou uma surpresa, um jantar romântico no mirador da Senhora do Monte, com vista para a cidade iluminada. Lá, ele pediu Diogo em namoro oficial, prometendo apoio incondicional. Diogo aceitou, mas com reservas, sabendo que o caminho à frente era árduo. No entanto, a foto vazada ganhou vida própria. Alguém a postou em redes sociais locais, e Diogo começou a receber mensagens de ódio. Um colega de universidade o confrontou, dizendo que pessoas como você não pertencem aqui. Diogo considerou trancar as contas, mas Miguel insistiu em responder com orgulho. Vamos transformar isso em força, disse. A tensão culminou quando Manuel descobriu os encontros de Ana com Diogo. Ele a confrontou, acusando-a de traição familiar. Ana, defendendo o irmão, gritou: você está destruindo nossa família com seu preconceito. Manuel, chocado, começou a questionar suas crenças pela primeira vez. Mas em vez de mudar, ele endureceu, proibindo Ana de sair. Diogo, ao saber, sentiu responsabilidade. Ele decidiu confrontar o pai diretamente, marcando um encontro na casa de família. Miguel o acompanhou, apesar dos protestos de Diogo. Na porta, Manuel os viu juntos e explodiu: você traz esse.
Homem para cá. Diogo rebateu. Ele é parte de mim, pai. Aceita ou perca-me para sempre. Manuel fechou a porta na cara deles, mas Maria, espiando pela janela, chorou, plantando uma semente de dúvida. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Diogo e Miguel. A rejeição pública os uniu temporariamente, mas as rachaduras no relacionamento se aprofundavam. Diogo perdia noites de sono, revivendo memórias de infância feliz com a família, contrastando com a realidade cruel. Ele começou a terapia em uma clínica LGBT, onde aprendeu sobre internalização de homofobia, mas o processo era doloroso, forçando-o a confrontar medos profundos. Miguel, por sua vez, enfrentava pressão no trabalho. Clientes conservadores boicotavam o café após rumores sobre seu relacionamento. Seu chefe, simpático, o apoiou, mas Miguel sentia o peso de ser o forte da dupla. Em uma noite chuvosa, ele confessou a Diogo: às vezes, eu me pergunto se vale a pena. Eu te amo, mas isso está nos destruindo. Diogo, ferido, respondeu: então me deixe. Volto para a mentira. Mas nenhum dos dois queria isso, era o medo falando. Ana, rebelando-se contra o pai, fugiu para o apartamento de Miguel e Diogo. Eu não aguento mais aquela casa, disse ela. Sua chegada trouxe alívio, mas também complicações. Manuela procurou na polícia, alegando sequestro, o que forçou Diogo a se explicar às autoridades. O oficial, compreensivo, arquivou o caso, mas o incidente expôs a família a mais escrutínio social. Pedro, o irmão, decidiu intervir de forma maliciosa. Ele contatou Miguel anonimamente, ameaçando expor mais segredos se eles não terminassem. Miguel, furioso, confrontou Pedro em um bar. Você não conhece o amor do seu irmão, disse Miguel. Pedro riu. Amor. Isso é uma aberração. A briga quase virou física, mas amigos separaram. Diogo, ao saber, sentiu traição profunda, meu próprio irmão contra mim. Essa sequência de eventos levou Diogo a uma crise existencial. Ele questionava sua identidade: sou eu o errado por amar assim? Miguel o consolava, compartilhando histórias de sua própria jornada de aceitação. Juntos, eles participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, sentindo pela primeira vez uma comunidade maior. Mas no fundo, Diogo ainda ansiava pela aprovação familiar. Maria, incapaz de suportar mais, visitou Diogo em segredo. No apartamento, ela chorou: eu te amo, filho. Mas seu pai. Ele foi criado assim. Diogo a abraçou, implorando: convença-o, mãe. Maria prometeu tentar, mas o medo a paralisava. Ao voltar para casa, ela confrontou Manuel: você prefere perder um filho ou mudar? Manuel, pela primeira vez, hesitou, lembrando-se de seu próprio pai rígido. Enquanto isso, Rui, o amigo de Miguel, introduziu-os a um grupo de apoio para famílias. Ana se juntou, aprendendo a mediar. Mas Pedro sabotava, espalhando mentiras online. Diogo, cansado, considerou mudar de cidade, talvez para o Algarve, para recomeçar. Miguel recusou: fugir não resolve. Precisamos enfrentar. O clímax se aproximava quando Manuel sofreu um pequeno infarto, estressado pela situação. No hospital, Diogo apareceu, apesar de tudo. Manuel, fraco, murmurou: porque você é assim? Diogo respondeu: porque Deus me fez assim, pai. Aquelas palavras plantaram dúvida em Manuel, que pela primeira vez viu o filho como humano, não como pecador. A recuperação de Manuel no Hospital de Santa Maria em Lisboa tornou-se um ponto de virada. Diogo visitava diariamente, trazendo flores e conversas leves, evitando o elefante na sala. Maria mediava, encorajando Manuel a ouvir. Aos poucos, Manuel começou a questionar suas crenças, influenciado por um capelão mais progressista que visitava o ward. Miguel esperava do lado de fora, respeitando o espaço, mas sentindo ciúmes. E se ele te convencer a me deixar? Perguntava. Diogo assegurava: nunca. Mas internamente, Diogo lutava com a tentação de sacrificar o relacionamento pela paz familiar. Ana, agora morando com eles, via atenção e aconselhava: seja fiel a si mesmo. Pedro, vendo o pai amolecer, intensificou suas ações. Ele organizou uma petição na comunidade para proteger valores tradicionais, visando indiretamente Diogo. Isso atraiu mídia local, com jornais de Lisboa publicando artigos sobre conflitos familiares na era moderna. Diogo se viu no centro de um debate público, recebendo tanto apoio quanto ódio. Em uma entrevista anônima, Diogo falou: amar não é errado.
Isso inspirou outros jovens, mas enfureceu Pedro, que revelou a identidade de Diogo online. Agora exposto, Diogo perdeu o emprego na loja. Desesperado, ele brigou com Miguel, tudo isso por causa de nós. Miguel rebateu, não, por causa do preconceito deles. Rui ajudou Diogo a encontrar um novo emprego em uma ONG LGBT, onde ele pôde canalizar sua dor em advocacy. Lá, ele conheceu histórias semelhantes, fortalecendo sua resolução. Miguel, orgulhoso, planejou uma viagem a Sintra para reconectar. Na viagem, eles discutiram o futuro, casamento, a adoção. Mas Diogo hesitava, e minha família? De volta, Manuel saiu do hospital e chamou Diogo para uma conversa séria. Eu li sobre isso. Talvez eu esteja errado. Diogo chorou de alívio. Mas Manuel acrescentou, mas não traga ele aqui ainda. Diogo aceitou o progresso lento, mas Miguel se sentiu traído, sou eu ou eles. A discussão levou a uma separação temporária. Miguel foi para Porto visitar os pais, deixando Diogo refletir. Sozinho, Diogo percebeu o quanto amava Miguel e o preço de perdê-lo. Ana o encorajou, escolha o amor verdadeiro. Pedro, sabendo da separação, tentou manipular Diogo, volte e esqueça isso. Diogo recusou, você é o problema, não eu. Essa confrontação libertou Diogo, que ligou para Miguel, volte. Eu escolho nós. Miguel retornou a Lisboa, e os dois se reconciliaram em um abraço apertado no aeroporto. Vamos enfrentar juntos, prometeram. Diogo, fortalecido, convidou a família para um jantar neutro em um restaurante no Bairro Alto. Manuel aceitou, Maria animada, Ana apoiando, mas Pedro recusou. No jantar, a tensão era palpável. Manuel evitou olhar para Miguel, mas conversou educadamente. Maria perguntou sobre o trabalho de Miguel, quebrando o gelo. Diogo falou abertamente, eu amo ele, pai. Isso não muda quem sou. Manuel, após um silêncio, disse, preciso de tempo, mas... Eu te amo, filho. Foi um pequeno passo, mas monumental. Pedro, furioso com a reunião, tentou sabotar novamente, enviando mensagens anônimas para o emprego de Diogo. Mas a ONG o apoiou, e Diogo confrontou, pare, ou perca sua família também. Pedro, isolado, começou a refletir sobre sua própria infelicidade. Com o tempo, Manuel se encontrou com o Padre João, mas escolheu um caminho mais tolerante, influenciado por leituras sobre aceitação na Igreja moderna. Maria se juntou a um grupo de mães de filhos LGBT, encontrando paz. Ana voltou para casa, mediando a reconciliação. Diogo e Miguel, agora mais fortes, planejaram uma vida juntos, com Diogo se formando e Miguel abrindo seu próprio café. As feridas cicatrizavam, mas o custo foi alto, amizades perdidas, empregos trocados, corações partidos. No final, Diogo refletiu sobre as escolhas, traições superadas, danos reparados. Mas a sociedade portuguesa ainda tinha um longo caminho. Será que amar alguém do mesmo sexo é realmente um pecado, ou o verdadeiro erro está em julgar e rejeitar?